noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Convido vocês para abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da vida. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu tentei resumir, esse texto todo numa sentença, num tema simples e curto, e aí eu escolhi o seguinte, eu acho que eu fui fiel, depois vocês me julguem: morte e vida com Cristo. Só que pode parecer curioso, né? Primeiro vem a vida, depois a morte. Mas acho que o texto mostra para nós que a ordem que Paulo quer dizer é morte e vida com Cristo. Meus irmãos, é verdade que ninguém gosta de falar de morte, né? Sobre morte. Ninguém gosta. Às vezes, quando vem alguém com uns papos desse, a gente meio que dá uma afastada, né? Fica longe. A gente não gosta muito desse assunto. É difícil a gente falar sobre a morte, a não ser que ela chegue perto de nós. Aí não tem como escapar. Aí a gente precisa lidar com ela. Mas uma coisa é certa: se a gente gosta ou não de falar sobre a morte, se a gente enxerga a importância ou não de falar sobre a morte faz parte da experiência de todos nós. Todos nós, né? Nós temos essa certeza. Todos nós que nascemos, que vivemos, do mais novinho em diante, todos nós vamos ter que lidar, enfrentar e passar pela morte. E a morte é muito democrática mesmo, né? Ela não faz acepção de pessoas. Ela não faz juízo de pessoas. Todas as pessoas passarão por esse momento difícil da vida. E meditar sobre a realidade da morte nos lembra da brevidade da vida, né? Como nós somos efêmeros, passageiros, muito mais frágeis do que nós imaginamos. E começa a fazer a gente pensar em algumas coisas nessa vida e sobre o que vale a pena nessa vida. É isso que começa a acontecer quando a gente começa a refletir sobre a morte. A morte tem a tendência, quando a gente gasta tempo e se envolve nessa reflexão, de trazer sabedoria ao coração. Claro que ela não faz isso sozinha, né? Por si só. Depende de nós, depende de um exercício nosso, individual e comunitário. Isso não acontece espontaneamente, só assistindo
a morte, mas ela faz parte. Eu sou pastor há pouco tempo, não tem nem 5 anos ainda que eu fui ordenado. E depois que eu fui ordenado, a morte começou a fazer mais parte da minha vida. Às vezes até assusta, né? Eu acho que ninguém começa a ter o anseio, o desejo de ser pastor por causa da morte. Mas é uma coisa curiosa, como a morte faz parte do ministério pastoral. E ela se tornou muito mais próxima da minha vida, da minha realidade, inclusive das minhas reflexões. E algumas perguntas a gente acaba fazendo quando a gente se depara com a morte, quando ela está perto de nós. Por exemplo, uma pergunta é: como que está a qualidade dos meus relacionamentos? Isso é uma coisa importante perto da morte. Como que está meu time de futebol? Como que está a minha série? Isso não tem importância nenhuma. Na verdade, nem se meu trabalho está atrasado ou não no serviço tem importância nessa hora. O que mais importa são como estão os meus relacionamentos. É uma pergunta importante que a gente se faz nesse momento. Eu ouço muitas as pessoas fazendo essa pergunta. Tem a ver sobre os meus amores, né? É uma coisa que a gente reflete. E às vezes, na vida, a gente vai levando a vida e a gente não pensa muito nisso, né? Ou não dá a devida atenção, ou vai deixando para lá, não se importa muito, tem dificuldade de pedir perdão, tem dificuldade de perdoar, de confiar nas pessoas, de recomeçar. Mas quando a gente está diante desse cenário, isso daqui é uma coisa importante. Vem na mente de todo mundo. Se a gente não tiver sedado, se a gente não tiver dopado, isso vai passar na nossa mente. Vai ser uma preocupação no nosso coração. É muito comum no leito de morte, muitas pessoas buscarem reconciliação. Vocês já devem ter experimentado isso. Ou talvez você possa ter sido alvo de uma dessas reconciliações no momento de morte de alguém próximo, querido, que partiu. Uma outra pergunta importante também, diante da morte, é se existe coerência entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. Às vezes no dia a dia a gente vai tocando, né? Toque de caixa. E às vezes a gente não percebe a discrepância entre aquilo que eu confesso e aquilo que eu faço. Pode acontecer isso, costuma acontecer isso. Graças a Deus, se você tem amigos que às vezes apontam isso para você com carinho, com amabilidade, né, com jeito, dê graças a Deus a isso, né? Ô, meu amigo, você está falando uma coisa, fazendo outra, né? Vamos acertar isso daqui. Mas é difícil ter amigos que fazem isso. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de perceber, até que vem um golpe duro. E aí a gente começa a pensar sobre isso, sobre integridade, inteireza, né? A minha vida, como que ela está? Uma outra pergunta também, que a gente costuma ouvir ou até fazer, é: qual que é o propósito da vida? Não é? Quando a gente está diante de uma situação dessa, qual é o propósito da vida? É uma questão muito existencial. E eu fiquei pensando muito nisso, somente no sermão de hoje, porque essa semana agora que passou, a gente passou por uma experiência dessa. Alguns irmãos aqui foram num velório de uma criancinha, de uma menina, chamada Laura, muito querida. E ela faleceu aos 8 anos de idade. Ela tinha algumas comorbidades e ela veio a falecer. Os pais são muito queridos, testemunho de vida maravilhoso, um exemplo para a gente. E uma coisa que me deixou muito impressionante no velório da Laura foi que foi diferente de todos os outros. Já é diferente você ver um caixão de uma criança, a gente não espera isso, né? Mexe conosco, né? Mexe demais com a gente. Mas foi um velório onde tinha muitas crianças, muitos amigos e amigas da Laura. Isso foi muito bonito, foi muito especial.
Tinha muitas crianças naquele velório. E o Davi, meu filho, meu segundo filho, ele estudou com a Laura. 1 ano ele estudou com ela. E eu perguntei para ele, tentei preparar ele, né? Para aquele momento, ele queria ir. E tentei preparar. Os pais fazem isso, né? Ficam inseguros, o que vai acontecer. E aí eu comecei a perguntar para ele o que ele lembrava da Laura. Gente, a lembrança do Davi da Laura é espetacular. A lembrança que ele tinha, que ele guarda da Laura, é que era uma menina que, apesar de todas as limitações que ela tinha, ela gostava de estar próximo das pessoas. E quando passava alguém perto dela, ela não deixava essa pessoa ir embora sem um sorriso. Cara, que maravilhoso, né? Imagina, uma pessoa deixou essa lembrança. Meu filho carrega essa lembrança. Eu conheci uma menina que todo mundo que passava perto dela levava para casa um sorriso. Gente, quanto que a gente precisa de um sorriso, né? Em vários momentos da vida. E a gente começa a pensar, poxa, qual que é o sentido da vida? Uma outra pergunta que a gente costuma fazer nesse momento é: o fato de eu estar envelhecendo, eu estou me aproximando mais de Deus? Eu estou me tornando mais amigo, mais íntimo de Jesus? Mais parceiro de caminhada? Não estou falando no sentido de se aproximar para se tornar merecedor de alguma coisa. Não é nesse sentido, de barganha, de troca, de merecer salvação, de lutar pela salvação. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de, quanto mais eu adoro a Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, venho na igreja, convivo com os irmãos, estudo a Bíblia, sirvo o Senhor, vou vivendo a minha vida, e aí eu vou constatando que meus cabelos estão caindo, vai ficando grisalho, o cabelo, a barba. Eu tenho me tornado mais próximo, mais amigo de Jesus, ou isso não está acontecendo? Porque se isso não está acontecendo, quer dizer que tem alguma coisa errada no desenvolver, no desenrolar da minha vida, na minha agenda, nas minhas prioridades, nas minhas decisões, e assim por diante. Tem a ver com a fé, né? Tem muito a ver com a fé. São perguntas que a gente faz e é difícil responder, não é? Eu sei que vocês não conseguem responder rápido, nem para si mesmo, leva tempo. Algumas perguntas a gente tenta até fugir delas, é desagradável algumas dessas perguntas, a gente não quer saber às vezes a resposta. Pode ser porque a gente tenha medo da resposta. Às vezes dá medo de uma resposta honesta a uma questão séria da vida, que não dá para fazer piada. Pode ser também, às vezes, por tédio, preguiça. Às vezes deu tédio já da vida, preguiça. Um dos pecados capitais, um dos 7 pecados capitais é a tal da assídia, do desânimo, da preguiça. É perder o prazer de viver, o ânimo de viver. E aí a tendência é começar a se tornar indiferente. E a gente vai só empurrando, empurrando. Mas um outro motivo que eu pensei é a questão de autossuficiência. Eu acho que a autossuficiência tem muito a ver com a idade também, né? Quando a gente vai ficando mais velho, não tem como não pensar nessas perguntas e responder elas. Mas quando é novinho, quando está cheio de energia, parece que é um assunto tão distante, né? Meio careta. Pô, o que a gente vai conversar sobre isso, né? As crianças aqui no culto assistindo, né? Mas o que a gente está pensando sobre isso, né? Só tenho 11, 10, 9, 8 anos de idade. Às vezes tem a ver com isso, né? Autossuficiência. Ah, tudo funciona tão bem, eu sou tão rápido, eu sou tão saudável, eu me cuido, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um médico, eu me acompanho. E às vezes faz a gente não se importar muito com essas coisas. Mas às vezes, o maior motivo que a gente não pensa e não reflete muito sobre isso é porque pode ser, faço com muito cuidado, não estou acusando, mas faço com muito cuidado essa reflexão. Pode ser que você esteja um pouquinho morto por dentro já, ainda vivo. Pode acontecer isso. Eu fui surpreendido com essa pergunta num livro que eu estava lendo.
Marum, um irmão nosso que está em luto, amigo nosso em luto. Ele me deu um livro para ler. O título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Que título, né? É um livro muito legal. Não é um livro que tem uma orientação cristã, uma visão cristã, mas é um livro com boas perguntas e reflexões sobre uma pessoa que trabalha há 20 anos com pessoas que estão morrendo. E não tem nada que possa ser feito para salvar a vida dessas pessoas. Ela é uma médica, mas não tem nada que possa ser feito. E o que ela faz são cuidados paliativos para que a pessoa possa ter uma boa despedida. Para que ela possa ter o melhor conforto possível. E segundo ela, o melhor conforto possível não é sedar a pessoa. É ela passar pela morte. É a gente não negar isso da pessoa. E ela faz esse confronto, ela faz essa pergunta. Será que nós... Aí pode colocar a próxima imagem. Ela acusa a gente, né? Sim, ela me acusou, né? Ali na leitura do livro. Será que a gente já não está um pouquinho morto? E aí mostra um homem indo para o trabalho, né? Pode ser uma mulher, pode ser uma criança indo para a escola. Mas é mais ou menos isso, né? De uma forma de brincadeira, divertida. Mas mais ou menos isso. Às vezes a gente... Os sinais vitais estão presentes, estão ativos. Mas às vezes a gente pode estar um pouco morto por dentro. E essa é uma pergunta importante. E olha que legal. Próximo versículo. Esse versículo é uma convocação muito jóia, Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas. E aí eu destaquei. E que os vivos o tomem em consideração. Não é para a gente ter medo. A ideia não é ter medo. Eu não vou fazer um apelo depois aqui, tá? Para vocês, provocar medo e vocês tomarem uma decisão. Não é isso. Mas é para a gente considerar a vida. E poder vivê-la bem. A gente compreender a vida, a dimensão dela, o sentido, o significado dela, a beleza, o que tem nessa vida, o que Deus tem para nós. E o que nos impede de viver a vida boa que Deus tem para nós. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 15, que nós lemos. Existe um problema com aqueles irmãos, com aquela igreja. Eles estão sendo assediados por algumas ideias que faz eles quererem pensar em alguma coisa a mais além de Cristo. Cristo não basta, precisa de Cristo e mais um plus. De Cristo e mais um mistério, um conhecimento oculto, uma experiência nova, uma novidade aí do mercado das religiões ou do mercado das ideologias, alguma coisa que vai abrir os nossos olhos e, nossa, a gente vai descobrir o segredo dessa vida. E Paulo está falando, gente, cuidado com isso, cuidado com isso. Eu não vou trabalhar isso não, isso a gente vai conversar um pouquinho depois. Os falsos evangelhos, a gente vai ver isso mais para frente. Mas, olha que impressionante. O que Paulo está falando com os colossenses e está mostrando para eles, e agora a gente vai tratar essa questão de uma forma bem cristã, Paulo mostra uma inversão no ciclo natural da vida. Para ele, teologicamente, antes vem a morte, depois a vida, por causa da queda, por causa do pecado. Paulo está falando assim, gente, às vezes nós achamos que estamos vivos aqui, está tudo certo com a gente, mas você já parou para pensar que o pecado destrói a sua vida? O salário do pecado é a morte. E quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso, do jardim, eles morreram. Instantaneamente. Claro, não fisicamente, mas instantaneamente houve uma ruptura.
uma morte espiritual. Algo dentro deles desfaleceu, parou de funcionar. E aqui Paulo começa a falar que na vida cristã, nós precisamos nos entender isso, e que o início, o comecinho da vida cristã, é algo meio estranho. E na igreja primitiva as pessoas até entenderam isso meio errado, meio confuso. Inclusive, os cristãos, uma das acusações que eles sofriam na igreja primitiva era de canibalismo. Porque entenderam isso literalmente, né? Mas não é isso que Paulo está falando, literalmente, mas espiritualmente ele está falando assim que a vida cristã começa com a morte. O início é a morte. Uma morte consciente e voluntária. É uma entrega. Confia em Cristo. Você entrega a sua vida a Cristo, um ato de fé, que é ao mesmo tempo uma morte. E essa morte é tão central no cristianismo que o sinal, a marca que qualquer cristão carrega quando entra e começa a fazer parte do povo de Deus, qual é? O batismo. O batismo fala isso, é isso que Paulo está falando. Meus irmãos, lembram do batismo de vocês. Se no Antigo Testamento, na circuncisão, havia uma marca no povo de Deus, e a marca era um corte na pele. Cortava uma parte da carne e jogava fora, que lembrava que nós estamos imundos, contaminados por causa do pecado, e Deus é santo, nós estamos ausentes, longe de Deus. Se não for a misericórdia, a bondade de Deus e uma aliança amorosa dele conosco, nós estamos perdidos. E os homens carregavam um sinal disso no corpo, na carne. Foi cortado e jogado fora. Mas no batismo cristão, gritei aqui, desculpa. No batismo cristão, o que se joga fora não é um pedaço da carne, mas a vida toda antiga. Ela é jogada fora. É uma morte. A vida toda antiga é jogada fora. Aquele modo de viver antigo. Significa morrer. Não só para uma velha vida, mas para um velho mundo. Para um mundo onde eu não considerava e reconhecia que Jesus é o Rei. Porque só quem morrer assim vai poder ressuscitar para uma nova vida. Para viver num novo mundo onde Jesus é o Rei. O mundo de Deus. Essa é a convocação. É uma convocação para a ressurreição, mas precisa passar pela morte. E por isso, irmãos, todo o significado do batismo está centrado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E é um sinal da nossa morte e da nossa ressurreição. Quando a gente faz a profissão pública de fé e nós somos batizados, nós estamos carregando esse sinal e nós estamos nos comprometendo a isso. Estou morrendo para aquilo e estou nascendo para uma nova vida, para um novo mundo, onde Deus é o Rei e o Senhor sobre todas as coisas. É por isso que o batismo é o sinal, é o modo, desde sempre, como que o povo de Deus é introduzido na fé, na comunhão com Deus. Queria sugerir um exercício. Porque a gente só é batizado uma vez na vida, não é? E aí o batismo fica para trás. Mas a gente tem a oportunidade de poder experimentar isso quando os nossos irmãos novos são batizados e trazidos à fé. E lembrar do nosso batismo. Mas uma forma que você pode lembrar isso diariamente, quando você acorda e vai lavar o rosto, você não joga água no seu rosto, você pode acordar e lembrar disso. Você não vai se rebatizar, mas você vai lembrar. Morri com Cristo para ressurgir com Ele pelo poder do Espírito Santo. Quando você está tomando banho e a água caindo em você, você pode fazer disso um momento da sua liturgia doméstica. Morri com Cristo. Estou sendo reerguido para uma nova vida com Ele. E Paulo traz 3 sinais para a gente dessa nova vida com Cristo.
que é essa nova vida com Cristo? O que Cristo conquistou para nós, para o seu povo? Olha que espetacular esses sinais, eles são incríveis. E é isso que ele começa a mostrar para nós. A primeira coisa que acontece nessa ressurreição, nessa obra de Deus operando dentro de nós, e essa obra operosa é a mesma que levantou Jesus Cristo dos mortos, por isso que ela é poderosa e eficiente, é porque ela está nos ressuscitando também, despertando o nosso espírito, o nosso coração, para a gente amar mais a Deus, para a gente confiar nele, e para a gente sentir a alegria de viver uma vida de obediência a Ele, de dedicação exclusiva a Ele. Como é bom viver para Deus. E aí, olha o que a gente carrega, o tesouro nessa nova vida. A primeira que Paulo fala para nós, está no versículo 10. Ele diz assim, deixa eu abrir aqui meu texto. Eu imprimi meu texto numa letra maior para ficar aqui fácil de ver. Versículo 10, ele diz assim, também nele vocês receberam a plenitude. E no versículo anterior, no 9, diz que Cristo é a plenitude de Deus, do ser de Deus. O que significa isso? Significa que a presença de Deus chegou na sua vida. Meus irmãos, e olha que maravilhoso, sem pagar pedágio para ninguém. Sem mediação. Sem um ungido especial. Sem um profeta especial, sem um pastor especial, sem uma igreja especial. Não quer dizer que nada disso é importante na nossa vida, a vida comunitária. Mas a presença de Deus chegou na sua vida diretamente. Deus. É por isso que a gente vive de novo. Porque a vida está em Deus. É por isso, Ele traz vida. E Ele começa a transformar todo o nosso ser. E a gente começa a andar na presença de Deus. E esse é um tema belíssimo nas Escrituras, que unifica tanto o Antigo como o Novo Testamento. A presença de Deus. E esse é o anseio de Deus fazer conosco. Deus está sempre nos chamando e nos convocando, porque Ele fala assim, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo e eu habitarei no meio de vocês. E é isso que Ele faz. Ele habita no Éden, Ele habita no tabernáculo, Ele habita no templo, e depois no Novo Testamento não tem mais templo. A gente chama isso aqui de templo, né? Mas é um abuso da nossa parte, não significa o templo de Jerusalém. Porque agora, o templo é o povo de Deus reunido. É onde nós estamos, é o templo, a presença santa de Deus se faz. Olha que maravilha. Você anda com Deus, você fica maravilhado às vezes de ver que Enoque andou com Deus. Essa é a convocação, viver na presença santa de Deus. Você, aí você olha assim, mas você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Eu tenho certeza que você não é pior que eu. Todos nós fomos chamados para andar na presença de Deus, por meio de Cristo Jesus, do Deus vivo, aquele mesmo que assombrou o Egito, Ele mesmo, aquele mesmo do qual Moisés teve que tirar as sandálias do pé, porque ele estava pisando no lugar santo, esse mesmo Deus. Deus perto, não longe. A segunda coisa maravilhosa que Paulo mostra para nós, dessa nova vida em Cristo, que Cristo conquistou para nós, está no versículo 13. Olha o que ele diz no versículo 13. Ele diz assim, e quando vocês estavam mortos, eu e vocês, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, porque ele está falando com gentios, ele não está falando com judeus, ele diz assim, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados.
Gente, isso é maravilhoso, está totalmente conectado. Eu coloquei aqui, não tem ordem, sabe? Acontece isso, depois aquilo. É tudo junto. Junto e misturado. É a expressão, né? É tudo junto e misturado. Porque a presença santa de Deus, ela não está onde está o pecado, onde está a imundície. E aqui está falando que Deus está fazendo algo impressionante na nossa vida. Ele está perdoando os nossos pecados. Ele está limpando e transformando a nossa consciência. Mas ele não está fazendo isso porque ele está jogando debaixo do tapete. Ele não está fazendo isso porque ele ouviu o seu desabafo, falou, é difícil mesmo, a vida é difícil, você é um ser humano, eu conheço a sua fraqueza. Tá bom, vamos começar de novo, deixa assim, a gente se vira depois. Não! Isso acontece, meus irmãos, cabalmente, a gente pode ter toda a segurança e convicção, porque o perdão dos nossos pecados não depende da sua bondade. Não depende das minhas obras nem das suas. O perdão dos nossos pecados foi conquistado de forma cabal pela morte de Cristo Jesus na cruz. Ele expiou definitivamente os meus pecados e os seus pecados. Não só aqueles pecados que você tem coragem de confessar em público, mas aqueles pecados que você esconde, que você pretende levar com você para o túmulo. Todos os pecados. Aqueles pecados que você tem vergonha. Aqueles pecados que te humilham. O que o texto está falando é que o perdão de Deus é profundo. Profundo. Uma expressão que usa, uma figura de linguagem, é que ele pega isso e joga no mar do esquecimento. Não é que literalmente Deus esquece, né? Mas é isso que ele faz na prática. Ele não vai mais te acusar por causa daqueles pecados. Porque Cristo perdoou. Está pago. Foi efetuado, foi realizado. E a imagem é impressionante. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado? E escreveram em cima ali, na cruz de Jesus? Lembra? O que escreveu lá? Rei dos judeus, não foi? Isso era a sentença de Cristo. Por que ele está sendo crucificado? Por que ele teve essa penalidade? Porque essa é a sentença dele. Então, quando alguém enfrentava a morte mais cruel e vexatória, indigna que poderia existir naquele momento, vinha lá qual que era a condenação dele. E o que Paulo está falando, ele está falando exatamente isso. Ele está falando assim, quando Jesus expiou o nosso pecado na cruz, como cordeiro, sem mancha e sem mácula, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deixou lá cravado a nossa conta. Toda. Do Fabiano, do Fábio, da Elaine, a minha. Ficou cravado ali. Cravado, e Cristo morreu por nós. Não quer dizer que Deus não trata o nosso pecado. Ele trata com seriedade. E agora, quando Ele olha para nós, Ele nos olha por meio do Seu Filho Jesus Cristo. E agora Ele nos vê como o Seu povo santo. Não um povo que não tem problema, mas um povo que foi perdoado e que agora pode desfrutar da presença dEle. E, meus irmãos, grava isso no seu coração. Deus não tem vergonha de falar para você que você é dEle. Você é o filho amado dEle, a filha amada dEle. Ele não tem vergonha. Você pode ter vergonha de si mesmo, mas Ele não tem vergonha de você. Porque você é dEle. Ele te comprou. Você é precioso, você é preciosa aos olhos dEle. Um amor seguro. É maravilhoso isso, não é? Mas quantas vezes no nosso dia a dia nós nos esquecemos disso? Imagine, irmão, se nós vivêssemos a realidade, a plenitude
do que as Escrituras estão falando para nós, a qualidade da nossa vida, a qualidade dos nossos relacionamentos. E por fim, essa nova vida em Cristo, Paulo está nos lembrando que ela nos livra do poder e da acusação do diabo. O diabo é apresentado assim na Bíblia, como o acusador, como o leão que ruge, fica rondando, tentando devorar. E é assim que a maioria das pessoas vivem, com medo, não é? Com medo. Com medo de ser tragado por esse leão. Agora, olha o que Cristo fez. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E aqui é uma das cenas mais incríveis das Escrituras, porque Cristo está enfermo na cruz, Cristo está dando os seus últimos suspiros na cruz, ele está desfigurado, e parece que tudo acabou, parece que a derrota é iminente, acabou o sonho, acabou o plano. Mas o que está acontecendo, na verdade, quando Jesus dá o brado e diz, está consumado, entrega o seu espírito, o que está acontecendo é que ele está tendo a maior vitória que esse mundo já viu. Não existe vitória maior do que essa. Atos 2, 24 diz assim, que os laços da morte que envolveram o nosso Senhor Jesus Cristo, eles não foram suficientes para prendê-lo, mas eles foram arrebentados. A imagem que Paulo está tecendo aqui não é a imagem do nosso cotidiano, mas eu tenho certeza que vocês já viram em algum filme épico. É a imagem de um imperador, pode ser grego, macedônio, romano, voltando, ou o general dele vindo e trazendo os espólios. E ele trazia tudo o que ele tinha conquistado daquele povo que tinha triunfado. E vinha num grande desfile, uma grande procissão, passando na rua principal da cidade. E vinha aquela caravana desfilando e mostrando, olha o que nós conquistamos. Nós conquistamos esse povo. Olha a riqueza que nós estamos trazendo. Olha o que tem lá. Agora é tudo nosso. Olha o rei agora que come na nossa mão, que paga imposto para nós. E era uma festa na cidade. Paulo está pegando essa imagem conhecida e corriqueira, e ele mostra que é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Com as forças espirituais desse mundo. Qualquer um que tenta se levantar contra Cristo, ele fez isso. Sabe o que significa? Ele nos libertou de qualquer poder dessas forças, de escravidão, de aprisionamento, de medo, de terror. Ele nos libertou disso, irmãos. Você não precisa mais viver com medo do diabo e dos seus demônios. Nós cantamos isso logo no início, não foi? Você não precisa viver atemorizado. Não quer dizer que para isso você vai ficar assistindo filme de terror, né? Mas nós não precisamos mais viver com medo. Não há necessidade disso. Cristo venceu, nós estamos seguros nas mãos dele. E eu concluo dessa forma. É possível, irmãos, nós podemos viver essa nova vida com Cristo, sem culpa e sem medo. E é uma vida tão diferente que a gente não precisa mais nem ter medo da morte. Vou falar assim, né? Você está falando isso porque você não está doente, né? É verdade, irmãos. Eu não estive ainda à beira da morte. Eu não passei pessoalmente, uma experiência pessoal, pelo vale da sombra da morte. A minha vida, já de pessoas queridas sim, mas a minha não. Mas eu encontrei vários crentes, servos do Senhor, que levaram isso a sério.
e eles passaram pelo vale da sombra da morte. E eles passaram falando assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. E se despede sem medo, sem culpa, sem dor, sem remorso, mas celebrando uma vida bem vivida. É tão bonito isso, é tão maravilhoso, e Deus tem isso para nós. Deus tem isso para nós. Não para a gente pensar só no futuro, mas para a gente aproveitar e viver agora essa vida boa que está diante de nós, com toda a coragem e todo o ânimo, para a glória dEle e o bem-estar de todas as pessoas possíveis ao nosso redor. Claro que não vão ser todas, né? Mas todas as possíveis, que nós podemos influenciar, compartilhar, caminhar. É assim que é bom. E é assim que a gente fica mais alegre, quando a gente compartilha a nossa vida. Amém? Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular em que me firmei, na tempestade ou sequidão, quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás, o meu consolo, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que encarnou todo poder no frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou, pois eu sou dele, ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele eu me encontrar, firme estarei no seu
firme estarei no céu,